dia, graça e paz mais uma vez. Continue nos sendo aumentado no conhecimento de Cristo Jesus, amém? Tudo que Deus está fazendo no nosso meio tem a ver com o crescimento que Ele deseja que nós possamos ter dEle, mais revelação dEle, para que nós possamos nos mover conforme, diga conforme, amém? Na maneira, na forma do que Ele é, amém? Não tem mais a ver necessariamente só sobre nós. Tem a ver da forma que Ele é, da forma que nós o vemos e nos tornamos a imagem, a semelhança. Esse sempre foi o propósito de Deus quando criou o homem, que nós possamos refletir, amém? E desde o primeiro momento, né, da nosso tempo aqui, da nossa reunião, desse culto, dessa entrega que nós temos diante do Senhor, e de uma maneira bem simples e bem prática, eu gostaria de chamar você, se possível, eu acho que é possível, convocar você para um jejum nessa semana, amém? Você não quer jejuar, nem eu quero jejuar. Lembra o que Jesus, em uma determinada ocasião, os discípulos, né, chegaram, os discípulos de João, se eu não me engano, e disseram: Senhor, por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos de João? E Jesus falou assim, ele vai falar e vai dizer assim: pode, né, aqueles que estão na festa, no dia do casamento, sabe, eles vão jejuar se o noivo está lá, mas chegará um dia que haverá necessidade, e eles perceberão. Nós, ainda embora vivemos na nova aliança, irmãos, nós entendemos ainda que isso ainda é uma prática da nossa vida cristã, amém? Matar a nossa carne, amém? Isso é um papel meu e seu, fazer com que ela não opere mais na força do velho homem Adão, amém? Para isso você precisa se fortalecer na nova criatura que você é em Cristo Jesus e se encher e se alimentar daquilo que é do Espírito do Senhor, amém? Então, tire um tempo, eu não sei como é que você vai fazer isso, eu não quero dizer como você vai fazer, mas eu acho que você pode tirar, dedicar algumas horas do seu dia, né, para estar ali dizendo: Senhor, eu sou o pedinte dessa semana diante de Ti. Agora, não tenha um pedido em mente, um conselho, sabe, só sobre as suas coisas. Por quê? Porque senão a gente fica muito ensimesmado, egoísta, tudo a gente acha que é para nós. Deus tem prazer em nos dar, amém, irmãos? Mas Deus quer que a gente aprenda na maneira certa. E como desde a manhã Deus foi fazendo, existe uma operação, e isso não é novidade para nós, mas profeticamente, o que estava sendo apresentado diante do Senhor nessa manhã? Sabe, como se fosse dentes de um animal, de um cão feroz. Você já viu quando os dentes de um animal feroz ficam? Tamanha fúria, rangindo, é assim que fala? Rangendo, né? Acho que é rangendo, rangir acho que é de porta, né? Não tenho certeza, mas deixa para lá. Sabe, furiosamente, tipo assim, eu vou, sabe, estraçalhar vocês. Mas eu quero dizer a vocês, só lembrar a você, amém? Ele pode vir como um leão. E a Bíblia diz que ele rodeia. Pedro vai nos ensinar isso. Como um leão, mas não é o leão. O verdadeiro leão já abriu a sua boca e rugiu nessa manhã, liberou a sua palavra profética e está nos dando vitória e conquista nessa manhã. Naquilo que você tem colocado, lutado, guerreado, dores, sofrimentos, angústias, sabe, depressão. Meu irmão, pode botar o que você quiser. Deus é Deus que responde. Deus é Deus que age. Amém? E se a gente não se demover da palavra, se agarrar, você vai ver isso se cumprindo. Então, eu queria pedir a você, e de uma forma prática. Irmão, eu tenho falado para vocês são testemunhas. Eu quero viver um evangelho mais prático. Amém? Vocês sabem que nós começamos uma reunião às quarta-feiras. A reunião tem uma duração de 1h a 1h15. Graças a Deus a gente está cumprindo isso. É verdade ou não, os irmãos que têm vindo? 1h, 1h15.
E nós temos feito tudo e Deus tem movido no nosso meio. Quantos têm estado aqui conosco às quarta-feiras? Levante a mão, quem tem estado conosco? Eu não sei onde você está, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja em um compromisso, e eu não quero trazer nenhuma acusação sobre você, mas eu quero dizer a você, se você diz que ama tanto a Deus e busca tanto a Deus, por que quando nós estamos reunidos, e eu vou te dizer, o objetivo nessa reunião não é supostamente encher de crente, é ver os milagres de Deus acontecendo aqui. E eu quero que venham os ímpios, os doentes, Meu irmão, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou me desafiando para entrar no nível da fé que Deus já tem para mim. E eu estou profetizando, eu estou crendo, eu tenho declarado. E eu quero dizer a você, nós estamos fazendo isso. Existe uma reunião na madrugada, às 5 horas da manhã, de segunda para terça e de quarta para quinta. Existe uma reunião de oração às 8 horas da manhã, todas as quartas-feiras e todos os sábados, o mesmo horário. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ora. Quando a gente fez a reunião da quarta-feira, até assim, amor, não é melhor, né, como é que fala? Suprimir essa reunião de quarta de manhã. Eu falei, não, irmão, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso estar aqui. E eu não quero que você se sinta acusado. Eu só quero que você se sinta, talvez, despertado. Eu sei que não é um horário comum, muita gente já saiu para o trabalho, muita gente, mas eu estou mostrando para você. Irmãos, eu não tenho dúvida. Quando nós estamos aqui, 3, 4, 5, 7, eu acho que o maior número nessa oração de manhã, que a gente já chegou, sei lá, se foi no máximo 10 pessoas, foi muito. Mas eu vou te dizer, o céu está no nosso meio. As palavras que a gente está declarando e liberando, nós estamos vendo Deus se movendo e operando no nosso meio. Verdade ou não é? Verdade ou não é? As madrugadas também têm sido assim, né? Na oração das 5 horas da manhã. E assim, irmãos, eu tenho percebido Deus se mover em nós. Eu quero te dar uma palavra nessa manhã. A minha oração, e eu sei que ela está em concordância com muitos irmãos aqui, é que nós cheguemos a uma cultura de fé nessa igreja local, na Comunhão Cristã Resgate, que nós não vamos ter fracos no nosso meio, fracos na fé. Não vamos ter. Ah, mas Sérgio, é possível ficar fraco? É possível ficar fraco, mas não ser fraco. Porque nós tomaremos uma medida da liberação do Espírito que nos faz estar pronto o tempo todo. E nós já temos isso em Cristo Jesus, amém, irmãos? Eu não estou aqui querendo ser um positivista, um negacionista, sabe, dizer, não passamos, não é nada disso. Pois bem, vamos entrar aqui na palavra, estamos ainda no livro de Lucas, que relata, né, e trata Jesus como filho do homem. Amém? Diga, Jesus, filho do homem. Diga comigo agora assim, identidade, serviço e salvação. Diga mais uma vez, identidade, serviço e salvação. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar, diga buscar. Essa é uma iniciativa de Deus, buscar e salvar o que se havia perdido. O livro de Lucas, você sabe que é tratado como o Filho do Homem. É onde nós vemos mais essa expressão, é no livro de Lucas. É o preferido, né? O Filho do Homem tem esse destaque. Mas também ele é relatado ainda no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: de forma que vai revelar a Jesus, vai revelar, sabe, a plena humanidade de Jesus, mas também a sua autoridade divina. Diga comigo, revela, mais uma vez, diga, revela humanidade plena, mas a autoridade divina. Olha o que diz Daniel 7, 13 e 14. Eu continuava contemplando minhas visões noturnas. Você sabe que o livro de Daniel é um livro bem profético também no Velho Testamento, como o Apocalipse é. Quando vi que alguém semelhante a um ser humano, olha aí, ó, ao Filho do Homem, eu acho que tem outras versões que dizem assim, vinha nas nuvens do céu. Isso também vai aparecer em Apocalipse, não vai?
que vinha um das nuvens do céu? Ele se deslocou em direção a um ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Verso 14. E foi-lhe outorgado. Amém? Diga, outorgado. O que foi outorgado a ele? Olha o que diz aí no verso 14. Toda autoridade. Diga toda autoridade. Diga toda autoridade. A Bíblia diz que nenhuma autoridade ficou fora. É toda autoridade. Amém? Glória e posse do quê? Do reino. Para que todos os povos, diga todos os povos, diga nações e línguas, diga adorem e o sirvam. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O seu domínio é domínio o quê? Nós não estamos falando de um tempo, é atemporal. É domínio eterno, que jamais o quê? Terá fim. E o seu reino jamais será o quê? Destruído. Eu gostaria de dizer para vocês 3 verdades dentro dessa construção de Jesus como Filho do Homem. Primeira delas é que Jesus se identifica com os homens. Diga comigo, Jesus se identifica com os homens e se revela em sua identidade. Então esse é o primeiro ponto dessa verdade dessa manhã. Eu vou trazer 3 bases. É lógico que existe muito mais, amém, irmão? Mas estou falando de 3 nessa manhã. A primeira delas é identificação. Diga identificação. Eu vou passar muito voado por causa do tempo, amém, irmão? Corre aí junto comigo. Olha o primeiro, Lucas 2,7, nasceu humilde. Diga, nasceu humilde. Meu irmão, você nasceu em Cristo Jesus? Você não pode ser outra coisa senão humilde. Se você nasceu nele, como você não pode ser humilde? Se você não é humilde, você não é da natureza dele. Foi o que Jesus ensinou para os religiosos. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês têm um pai. Aí Jesus vai chamar a atenção deles. Vocês têm uma identidade de um pai. Diga identidade de um pai. A pergunta é, qual é a identidade que eu e você refletimos? De que pai nós estamos falando? Olha aqui, Lucas 2,7. E a ele deu à luz o seu primogênito, falando de Jesus. Envolveu-o em tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Primeira identificação, nasceu humilde. Segundo, sentiu fome. Lucas 4,2. Onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. E ao fim desse período estava o quê? Faminto. Diga, Jesus sentiu necessidade, teve fome. Isso ele se identifica conosco. Você tem necessidade? Foi falado aqui nessa manhã por várias circunstâncias. Necessidade, pede. Sabe, Jesus também foi um homem que teve necessidade, sentiu fome. O que ele faz também? Lucas, capítulo 19, verso 41. Jesus chora. E não é aquele versículo que diz Jesus chorou. Não é. Está aí em Lucas 19, 41. Quando ia chegando, assim que viu a cidade, Jesus começou a chorar estava falando sobre Jerusalém. Jesus chegou na cidade. E quando ele olha para a cidade, o que ele faz? Ele se identifica e começa a chorar pela cidade. Cíntia falou aqui, você chora, irmão, pela cidade? Você chora pelos perdidos? Ou você tem raiva dos perdidos? Você tem raiva daqueles que contrariam você porque você tem uma sexualidade X. Então a sua sexualidade é a certa. Ou você tem compaixão daqueles que não têm a mesma sexualidade do que você. E eu estou falando de compaixão. Eu não estou falando de afirmação sobre a identidade. E mesmo assim, se for, nós só podemos afirmar a nossa verdadeira identidade numa pessoa e numa identidade. Diga Cristo. Se Jesus entrar na identidade do ser humano, ele conserta tudo. Tudo.
se a nossa sexualidade está, sabe, como é que fala isso? Sabe, numa transformação, não é essa palavra, é como se fosse transmutada, sabe, por natureza. Jesus é aquele que pode consertar essa natureza. Jesus não odeia as pessoas que são, sabe, assim ou assado. Não. Ele tem compaixão. Amém? E é isso o meu sentimento que tenho que ter por essas pessoas. Nós fomos conduzidos como uma sociedade a ridicularizar, a falar, sabe, sobre as pessoas que são chamadas de homossexuais. E a gente não sente a dor de uma pessoa dessa, que eu posso te garantir. Não só pela bandeira que se levanta, mas pela falta da identidade que tem. E nós estamos aqui para ensinar essas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo. Faz alguns aninhos, mas não faz muitos anos assim. Eu sei, aí, por favor, me permita aqui abrir um parêntese rápido. Eu sei que nós, vou usar nós de uma forma, sabe, singular, tá bom? Ou melhor, plural. De uma forma plural, genérica. Estou falando nós, que nos achamos, pelo menos dentro de uma construção cristã, né? A gente sabe, por princípio, que Deus fez macho e fêmea. Logo, nós podemos entender que não existe nenhuma outra forma dentro desse projeto, homem e mulher. E o que significa isso? O que eu estou dizendo com isso? Eu estou afirmando para vocês que os héteros, muitas vezes, sofrem tentações, seja ele casado ou não casado, mas um hétero que tem desejo por uma mulher que tem desejo por um homem. Beleza? Nós conseguimos conceber a ideia que mesmo sendo casado eu posso passar a tentação por uma mulher. Mas alguém que vem de uma sexualidade, que tem desejo por um homem para um outro homem, uma mulher para uma outra mulher, essa pessoa precisa ser liberta e precisa ser livre do diabo. Sim ou não? E por que você não precisa ser livre do diabo se você continua sendo tentado com desejo com uma outra mulher ou com outro homem? Meu irmão, o problema não está aí. E eu não estou afirmando que é normal. Eu estou falando só para você. Nós precisamos ensinar as pessoas a lutarem, a guerrearem. Porque enquanto os pecados não dominam, nós não somos dominados. Alguém pode ir para o céu, debaixo de desejos ainda caídos, pensando isso ou pensando aquilo. Mas se não ceder ao pecado, a garantia está certa. Porque não rejeitou a graça e lutou até o fim, até o sangue, para herdar aquilo que Cristo Jesus já nos deu. Posso ouvir um amém? É isso que nós precisamos ensinar as pessoas. Uma ocasião eu conversava com um rapaz, não posso entrar muito em detalhes, mas eu conversava com ele e um dia ele disse para mim, eu não aguento mais guerrear. Eu estava na porta da igreja e nessa ocasião a igreja ficava na porta da rua. Eu conversava com ele, e ele dizendo, eu não aguento, estou uma luta, uma angústia. E ele tinha desejo por outros homens. E em um determinado momento eu virei para ele. Calma aí, gente. Por favor, você que está ouvindo esse vídeo aí, não faz corte não, senão esse negócio dá ruim. Eu virei para ele, estava de frente para ele conversando assim, e eu falei sério com ele, rápido, que foi um choque nas emoções dele. Eu falei assim, ele não aguenta mais, eu falei, vai ali e se morre, mata, está passando um monte de carro ali. Ele tomou um susto. Você acha que isso é um bom conselho, irmão? Isso resolve alguma coisa, irmão? Eu só queria provocar algo nele. Porque nessa ocasião eu já entendia sobre esse princípio. Eu falei para ele, meu irmão, eu luto e guerreio até hoje sobre algumas coisas. Até hoje eu continuo lutando com respeito a algumas coisas. E eu vou te dizer, eu vou continuar lutando até o final. Como o apóstolo Paulo diz, eu vou combater o bom, eu vou completar a carreira e vou guardar.
Continua lutando, não desista, porque na hora que você desistir, você perdeu. Um monte de crente que só sabe se mover na alma. Aprenda a guerrear no espírito. E naquele dia eu disse para ele, você vai aprender a guerrear no espírito. Todas as vezes que a tentação bater, o desejo bater, não ceda. Porque se você não abrir a porta para ficar emaranhado nesse pecado, e se você cair, você vai se levantar, porque o justo juiz, ele te ergue e te restaura. Amém? Isso está mudando milhares e milhares de pessoas. Isso tem transformado milhares e milhares de pessoas. Porque existe gente que diz assim, eu não consigo não. Aí se dá como vencido. Aí faz o quê? Se entrega para o pecado. E para aquele que domina o pecado, que é Satanás. Não. Jesus nos deu uma nova natureza. E a nova natureza vai nos erguer para viver uma vida de uma identidade do Cristo. Deixa eu continuar. Ele também faz o quê? Se compadece. Lucas 7,13. A observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo, não chores. É a passagem da viúva que estava carregando o seu filho. Jesus falou para ela o quê? Não chores. Jesus se compadece. Jesus não é alguém que olha e despreza. Jesus não é, diga comigo, não é o sacerdote que passa longe. Jesus não é o levita, aquele que trabalhava na casa de Deus, né? Não é alguém que passa longe. Jesus é o bom samaritano que passa perto, que vai checar, está morto, porque o resto já dizia está morto mesmo, ele não podia chegar perto do morto. Lembra o que a lei dizia? Chegar perto do morto ficava contaminado. O bom samaritano chegou bem pertinho e viu que não estava morto. Chega perto das pessoas, porque tem muita gente que você acha que morreu e que ainda não morreu. Tem gente que ainda está agonizando, mas tem salvação para elas. Tem a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra de restauração para ela. E Deus vai mudar isso através da tua atitude, da tua boca e da tua autoridade. A gente fica transferindo coisas para Deus. Deus faz. Deus faz. Deus fala assim, eu quero que você faça. Lembra que Deus disse para Moisés no Antigo Testamento? Moisés, por que clamas a mim? Está um mar na frente, o povo atrás. Está clamando a mim por causa de quê, Moisés? Levanta a tua vara, diga a autoridade. Deus está querendo que você tome a autoridade de Cristo para declarar aquilo que Ele já disse, aquilo que Ele já fez. Posso ouvir um amém? Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Pois não temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos, diga temos, o sacerdote supremo, amém? O sacerdote, que é a nossa semelhança, olha aí, ó. Esse sacerdote, Jesus, é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém, diga porém, sem pecado algum. Não foi controlado pelo pecado, dominado pelo pecado. Portanto, olha aqui agora que delícia. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança. Diga confiança. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Que aqueles que se aproximam de Deus precisam fazer o quê? Crer. Amém? Ali, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não vem só para a igreja para fazer controle de presença. Vem para a igreja dizendo, Senhor, eu vou te encontrar. Eu vou buscar de ti. Eu vou cavar. Senhor, se lá naquele lugar tiver muito cheio, eu vou extrair de ti. Como aquela mulher. Mas eu vou arrancar dele, diga arrancar dele. Aquela mulher que batia na porta do juiz, ela falou, eu vou arrancar aquilo que eu quero. Nós precisamos ser os crentes que dizem, eu vou arrancar de Deus o que ele já prometeu. Amém? Na promessa, porque às vezes o que Deus está, o que está acontecendo não é que Deus não está fazendo, é que o diabo está nos resistindo. Por isso Tiago 4,7 diz o quê? Sujeitai-vos a resistir ao diabo e ele foge. Se o diabo não está fugindo de você, para de ficar transferindo culpa. Não é nem sua e nem do diabo. É apenas de um posicionamento. Ah, mas eu sou fraco. Eu também. Mas na natureza de Cristo eu já sou forte, já tenho tudo que eu preciso. E você também, meu irmão.
Qual é a aplicação que eu e você precisamos fazer? Ele conhece e entende a sua necessidade, a sua dor, a minha necessidade e a minha dor. Agora, esse é o primeiro ponto, identificação. O segundo ponto, do primeiro ponto ainda, amém? Que é sobre, como nós falamos aqui, o Filho do Homem se identifica com os homens e se revela em sua identidade. Dentro do ponto 1 ainda, diga identidade. Qual é a identidade? Diga Filho de Deus. É isso que você precisa enxergar. Não criado. Jesus não foi criado. Não, Sérgio? Não. Para ser criado, é preciso que o quê? Não exista. E Jesus já existia desde a eternidade. Ele não foi criado, ele é. Então, primeiro aspecto, Filho de Deus não criado, mas gerado. Existem filhos que não são criados, mas são gerados. Amém? Da mesma essência do Pai. João 1:1 e Mateus 3:17. João 1:1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era? Jesus era a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. João 1:14. E a palavra se fez carne. Olha aí Jesus. E habitou entre nós. Vimos a sua glória como do quê? A do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Diga graça, verdade. Diga graça, verdade. Elas sempre vão andar juntas. A graça de Deus se apresenta, mas não é uma graça barata, não é uma graça desprovida, é uma graça que traz verdade. O problema é que a gente quer colocar a verdade sem a graça. Não dá certo, irmão. Fica lei, fica rígido, mata, destrói. Traz a graça e traz a verdade, traz a verdade e traz a graça. Amém? Olha o que diz João, já falei, né? 1:14, Mateus 3:17. Em seguida uma voz dos céus disse, quando Jesus desce para as águas para ser batizado: este é meu filho amado, em quem muito me agrado, me comprazo, tenho prazer. Quantos pais aqui têm prazer de estar com os seus filhos? Se você ainda não é pai, você um dia vai ter o prazer de brincar com seu filho, brincar com a sua filha. Isso é um privilégio, irmãos. Eu vou te dizer, Deus não fica em nada em falta. Tem gente que às vezes nem tem condição para ter um filho. Mas eu vou te dizer, tem mulheres que mesmo não gerando um filho das suas entranhas, elas são um canal de vida para abençoar e gerar outras pessoas. Cuidar. Amém? Isso é poderoso. E significa filho amado do meu prazer. Olha o que a palavra de Deus diz. Filho do homem, que é um título que ele mesmo, Jesus ele mesmo usava para mostrar que se fez humano, compartilhando da nossa vida, mas sem pecado, como nós já lemos Daniel 7:13, né, que nós lemos ainda há pouco. Olha o que, vou ler para vocês de novo, Daniel 7:13. Eu continuava contemplando minhas visões. E, cadê? Noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção a um ancião bem idoso, que foi conduzido à sua presença. Outro aspecto, Marcos 10:45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Você sabe onde está esse versículo aqui na igreja? Você passa tão distraído tantas vezes que você nem olha para aquela placa que está ali, porque ela faz parte da nossa visão e do nosso chamado como igreja. O quê? O Filho do Homem, diga Jesus. Ele veio fazer o quê? Veio para, olha o que diz a palavra, o Filho do Homem veio para ser servido? Não, mas para servir e dar a sua vida em quê? Em resgate por muitos, diga muitos. Por que eu e você nos conformamos com poucos, se Jesus está querendo resgatar muitos? Até as 99 foram deixadas bem guardadas, mas ele foi buscar um que se perdeu. Para cada ajuntamento, Deus se importa com um, mas o desejo é que todos estejam. Amém? Outro aspecto,
Deus encarnado, isso é a identidade dele. Ele não foi apenas um profeta ou mestre, ele é Deus que se fez carne. Colossenses 2:9, Filipenses 6:8. Colossenses 2:9, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Na vida de Adão não existia corporalmente a plenitude de Deus. Corporalmente não, mas na vida de Jesus, corporalmente habitou a plenitude de Deus. Filipenses 2, de 6 até o 8 que eu falei, não é isso? 6, 8. Olha o que diz aí. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Olha a humildade aí, ó. Assumindo plenamente a forma de servo e tornando semelhante de seres humanos, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Que eu posso chegar à conclusão nesse ponto 2, sobre identificação, sobre se compadecer e identidade. Diga comigo, Jesus é 100% Deus e é 100% homem ao mesmo tempo. Preste atenção. Se Jesus é 100% Deus e 100% homem, e a Bíblia diz que nós temos a natureza de Cristo, hoje eu posso dizer, eu sou 100% homem, mas eu também tenho 100% Deus. Para onde a gente vai se inclinar, a gente vai ter o resultado. Segundo ponto, o filho do homem que serve, agora sim, o segundo ponto mesmo, tá bom? O filho do homem que serve e se compadece e se revela. O que é compadecer? Lucas 22, 27. Porquanto, quem é maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Portanto, não é o que está reclinado à mesa? Contudo, entre vós, Jesus vai dizer, eu sou como aquele que serve. Aqui é mais uma aparição de Deus afirmando que ele é, eu sou. Fala da divindade dele, mas ele também se torna o quê? Um servo. E ele se compadece dessa maneira, servindo, diga servindo. Jesus toca leprosos, amém? Acolhe pecadores, cuida de pobres. Lucas 5, 31, 32, Lucas 7, 22, Lucas, é isso. Vou ler para vocês os versículos rapidamente. Ao que Jesus lhes ponderou, os que têm saúde não precisam de, mas sim os enfermos. Olha o verso 32 que Jesus vai dizer. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele se compadece dos pecadores, irmãos. Amém? Ele quer que todos cheguem a esse entendimento, a essa revelação de se arrepender dos seus maus caminhos, se desviar como estavam desviados. Lucas 7, 22 diz assim, e depois disso declarou aos mensageiros, ide e relatai a João, porque João, seu primo, foi perguntar, por que tu está demorando tanto? Em outras palavras, João Batista. Porque ele já sabia, aquilo estava profetizado dentro dos ventres de Maria e Isabel, aí eu estou falando de Jesus, Jesus e João, primos. Estava profetizado de quem seria Jesus. E Jesus vai, nasce, só aos 30 anos de idade, Jesus então começa a manifestar o seu ministério. E João estava irritado. Profeta é meio irritado, não é? Só que profeta precisa ser guiado pelo Espírito também, viu? Amém? Mas vai falar as verdades de Deus. Mas as verdades de Deus sempre vão vir com graça, diga graça. Se eles não tinham esse privilégio de ter essa manifestação, embora eles tinham graça, amém? Tem gente que acha que no Antigo Testamento não tinha graça. Se não tivesse, estava tudo acabado, irmão. Mas a manifestação, o pleno conhecimento, chegou naquele tempo, na estação que nós já ensinamos aqui. Na plenitude dos tempos, aquilo que era profetizado desde os profetas, desde Gênesis. No outro dia foi perguntado por uma pessoa que dizia assim, aonde que começa o Evangelho? Aonde começa o Evangelho?
Aonde? Aonde? Alguém falou meio assim, fica com medo, né? Parece que vai ser censurado. A maioria de nós fala assim, abre no Evangelho. Aonde você abriria? Seja sincero. Mateus capítulo 1, verso 1. Não está errado, irmão. Mas o Evangelho não começa em Mateus 1, 1. O Evangelho começa em Gênesis capítulo 3, verso 15. Como assim, Sérgio? E ele lhe ferirá a cabeça. Está falando de quem? Sobre a semente. Que semente era? Paulo vai falar isso lá em Gálatas e tantos outros livros do Novo Testamento. Vai falar que era o Cristo. O Evangelho começa, a providência começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Logo depois da queda do homem. Escute o que eu vou falar para você. Para toda queda, Deus tem a resposta. Para toda queda, Deus tem a restauração. Se a gente não viver esse evangelho, seu irmão, isso não seria verdade. Quantas e quantas vezes você, vou botar o dedão, vou botar um para cá e um para cá. Você e eu e você, nós rejeitamos toda a manifestação de graça de Deus sobre a nossa vida. Para começar do universo. Para começar de toda a criação. E fora as pessoas que nos ensinaram, pregaram para nós. É verdade ou não é verdade? Mas Jesus continua insistindo para que você fosse dele. E graças a Deus, isso hoje é uma verdade. Diga amém? Ele insistiu comigo e com você. Aleluia. E depois disso declarou os mensageiros: ide, relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Eu estou profetizando e eu quero que você creia, entre junto comigo nessa. Eu quero ver e ouvir esses dias. O quê? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o evangelho é pregado aos pobres, aos que têm fome e sede de justiça. Não é pobre de recursos só, é pobre porque diz: Senhor, eu achei o tesouro, eu vendo tudo que tenho para comprar esse campo, porque o tesouro está lá dentro. Em algum momento eu vou mostrar para vocês, 2 Coríntios capítulo 4, a dualidade que existe em todo esse capítulo. Dualidade significa duas coisas. O tempo todo, fraqueza e força. Humildade e autoridade. E assim vai. Mas isso vai ser para um outro momento. Então, o que Jesus faz? Jesus, diga comigo, Jesus revela seu propósito. A pergunta é: como que Jesus revelou o seu propósito? Isso está dentro do ponto 2 ainda. Diga: pelos milagres. Olha o que diz João capítulo 11, de 25 a 27. Curava enfermos, acalmava o mar, ressuscitava mortos, mostrando a autoridade divina. João 11, 25. Esclareceram Jesus: eu sou a ressurreição e aquele que crê em mim, mesmo que morra, o quê? Viverá. E de modo que o que vive e crê em mim não morrerá o quê? Eternamente. Diga: eu já vivo na eternidade. Você não está em Cristo Jesus? Meu irmão, você já está na eternidade. E Jesus vai perguntar: tu crê nisso? E ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, de que maneira que Jesus se revela? Pelos milagres. Ore para que Deus entregue milagres por tua vida, para que eles saibam quem é. Deus vai se revelar a eles pelos milagres que Deus vai produzir na sua vida. Tem um monte de gente revelando milagre mentiroso. Eles estão funcionando no mundo espiritual. Quantos que vocês conhecem que fizeram cirurgias espirituais e foram curados? Não, existe. É desde lá. Lembra lá Moisés? Os caras faziam um negócio e acontecia. Aí Jesus vai lá e mais milagre também. Na operação, dos 10 sinais que Deus operou para que o povo fosse livre, das mãos de Faraó no Egito. Então, outra forma de que Deus se revela, diga comigo, pelo caráter. Escute, por favor. O caráter de Deus é santo, manso, justo e cheio de amor e compaixão. Diga santo, diga manso, justo, cheio de amor e compaixão. Se eu estou nele, eu preciso apresentar esse caráter de santificação.
de mansidão, de ser justo. E não é justo na natureza, sabe, humana, é numa justiça de Cristo, cheio de amor e compaixão. Hebreus capítulo 4, verso 15. Olha o que diz a palavra. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Qual é o outro aspecto dentro dessa revelação? É que Cristo se revela pela cruz e pela ressurreição. A maior prova da sua identidade, morreu pelos nossos pecados e venceu a morte. Diga, venceu a morte. Isso é uma identidade que você precisa, sabe, entender. Por que Cristo fez isso? Qual é a revelação disso? Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Porquanto o que primeiramente vos transmiti. Quem é que está falando isso? Diga, Paulo. O que ele transmite? Foi o que também recebi. Você não pode transmitir aquilo que você não recebeu. O que Jesus disse no Monte da Transfiguração, para Pedro, Tiago e João, falou assim: se vocês não entenderem o que eu estou fazendo, vocês não são capazes de transmitir. Por isso que tem gente que mente como se fosse uma verdade. E nós que temos a verdade agimos como se fosse uma mentira. Se juntar um monte de gente dizendo para mim que Deus não existe, eu vou continuar afirmando para eles: Deus pode não existir para você, mas Deus existe para mim. E ninguém pode tirar e roubar essa verdade de você. Se juntar um monte de gente para dizer mentira, 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 fazer lavagem cerebral. Se você não puder falar, você vai ter atitudes na sua mente e no seu coração que comprovam que você é dele, que você confessa a ele. Amém? Eu já li, né? O versículo todo? Ah, não. Deixa eu continuar. Eu li só o 3, né? O 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme o quê? As Escrituras. Qual é a aplicação que eu posso trazer desse ponto 2? Sobre compadecer e identidade. Né? Ou melhor, revelação. Diga comigo. Se ele serviu, diga você, diga eu, diga nós também devemos e temos a mesma missão em servir. É para isso que você está aqui, irmão. Você não veio para se juntar só num corpo da igreja. Ai, que lindo, a comunhão cristã resgate. Isso é parte do nosso ajuntamento. O propósito da nossa missão é fazer com que eu possa servir você e você me servir. Amém? Diga, eu servi você. Diga mais uma vez, diga, eu servi você. Sabe por quê, irmão? Enquanto você não entender que Jesus te serviu, você não compreende o propósito de poder servir outros. Você vai se sentir o menor, você vai se sentir o mais fraco. A minha casa, a minha família. Não, eu fui servido pelo Senhor. É um prazer poder servir você. É um prazer poder ouvir você. É um prazer, sabe, se compadecer de você, até nas tuas lutas e nas tuas guerras. Eu tenho prazer em ouvir você. Tem gente que às vezes vem conversar com a gente no aconselhamento, fala, pastor, me perdoe. Já começa assim. Me perdoe, pastor. Eu vou roubar seu tempo. Eu falei, não vai não. Não vai não. Porque antes de você roubar, eu entrego o meu tempo para você. Eu dedico o meu tempo para você. Eu escolho fazer como o meu mestre fez. Eu abro mão dessa comida natural. Porque o que mais me alimenta é a comida que vem do meu Pai. E eu tenho prazer de estar com as pessoas. Porque eu tenho prazer em servir como Ele tem me servido. Terceiro e último ponto e eu termino. O Filho do Homem que tem autoridade para salvar. Diga, o Filho do Homem tem autoridade para salvar. Não foi isso que eu falei lá desde o primeiro ponto? Identidade, serviço e salvação. E o último ponto, terceiro ponto, e eu termino aqui. É que o Filho do Homem que tem autoridade para salvar é aquele que lá em Lucas 5, 24. Olha que poderoso, irmão. Lucas 5, 24.
Todavia, para que vos certifiques que o Filho do Homem, Jesus aí falava isso sobre ele mesmo, gente. O Filho do Homem tem na terra, diga terra. Tem uns mistérios, já viram isso? Terra! Desculpa, gente. Se você nunca foi uma reunião de consagração assim, você precisa ir no mínimo para ser sacudido. Filho do homem tem poder na terra, olha aí, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Diga, Jesus tem poder na terra para perdoar pecados. Dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a casa. Lembra qual foi a discussão? Jesus falou que ia curar o cara. Aí falou: como assim? Só quem cura é Deus. Diga Deus. Pergunto eu para você: você tem poder para curar? Você tem poder para curar? Você tem poder para curar? Esse é um problema que a gente tem. Eu perguntei o quê? Perceba o que eu perguntei. Você tem poder para curar? Meu irmão, esse é um problema que nós temos como igreja. A Bíblia diz que nós temos o poder porque Cristo está em nós. A autoridade já nos foi delegada. Você tem poder para curar. Agora, se você ordena, se Deus cura ou não cura, isso não é um problema seu, isso é um problema de Deus. O problema é que a gente precisa ver para crer. Então, todas as vezes que a gente toma uma posição, é querendo ver. Deus não te chamou você para ver, Deus te chamou você para realizar. Deixa que Ele faz a parte dele e Ele é fiel para cumprir, irmão. Todas as vezes que eu orei por pessoas foram curadas? Não, mas eu vou continuar orando para que elas sejam curadas. Mas muitas vezes eu também vi porque criei. Eu também vi porque criei. Não é porque eu criei, eu vi. Sim ou não? Não, irmão. É porque eu criei, eu vi. É isso. Ainda que tenha me embaraçado. Outras palavras. Dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te. O que Jesus fez primeiro para o paralítico? Foi curá-lo ou perdoá-lo? Preste atenção. Olha aí o texto. O que Jesus fez? Porque eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo: levanta-te e anda. Qual é a prática do evangelho? A prática é que antes do que algo aconteça, você declara. Jesus quis confirmar. É o que Tiago vai nos ensinar. Se você tem fé, o que você deve fazer? Obras. Diga comigo, aquele que tem fé, tem obras. Porque se você diz que tem fé e não tem obras, eu pelas minhas obras demonstro a minha, porque obras sem fé é morta. Chega de tempo de esterilidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja. Essa igreja não vai viver esterilidade. Nós vamos ver as manifestações do poder de Deus. O que Ele já tem, o que Ele já nos entregou. Amém? Qual é o outro aspecto sobre autoridade para salvar? Missão. Diga missão. Qual é a missão? Lucas 19:10, que é a nossa missão como igreja. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não estamos inventando nada, não é modinha, isso é palavra de Deus. A nossa missão é buscar e salvar o que estava perdido. Às vezes, quando a gente vai orar pelas pessoas, elas estão cheias de pecado. O que a gente faz? Para você ser curado, você precisa primeiro o quê? Ser salvo? Ou porque você é salvo e os seus pecados são perdoados? Jesus, para fazer alguma coisa por você, Ele te limpou primeiro ou Ele te salvou e veio te limpando? Por que você tem que achar que tem que ser diferente na vida das pessoas? Elas estão debaixo do pecado. Ore por elas, coloque a mão sobre elas, faça do jeito que Deus quiser.
e creia, seus pecados hoje serão perdoados e cancelados. Amém? E você vai ver uma grande operação. É o divino encontrando com o homem caído. Posso ouvir um amém? Reino eterno. Nós já lemos Daniel 7,14. Eu não vou ler mais, para a gente não tomar mais tempo. Qual é a aplicação? Diga comigo, nenhuma vida está perdida demais para Jesus. Amém? Diga comigo, diga, nenhuma vida está perdida demais por causa de Jesus. Eu vou terminando dizendo para você, diga comigo, eu acesso a identidade como filho ou como filhos. Significa herdeiros e co-herdeiros. Romanos 8, 16, 17. Pega, bota no teu coração, no teu espírito, firma, soca, sabe? Deixa fazer essa revolução dentro de vocês. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito. Está vendo que você tem um espírito? Ele testemunha na sua alma ou testemunha no seu espírito? Que somos filhos de... Se somos filhos, então também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com... Herdamos de Deus e co-herdamos com Cristo Jesus. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participe da sua glória. Se identifique com as fraquezas, se identifique com o choro, a dor, o sofrimento, mas também se identifique com a sua ressurreição. Amém? Diga, somos servidos. Fique de pé, por favor. Diga, somos servidos e servimos com compaixão. Diga comigo, a salvação da autoridade. A salvação da autoridade nos alcançou para alcançarmos outros filhos para o Pai. Amém? A salvação da autoridade de Cristo, né? Nos alcançou para alcançarmos outros filhos para o Pai. E eu termino dizendo para você, se você puder gravar isso aqui no seu coração, já vai ser de grande valia. O que significa para nós, para mim e para você? Diga, Jesus, Ele é redentor, diga redentor. Diga comigo, R, M, M. M de Maria, amém? R, M, M. Diga o primeiro R, diga redentor. A Bíblia diz em João 14, 6, sem Jesus não há salvação. Por isso eu e você precisamos nascer de novo, redenção, nova natureza. Assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O primeiro M, diga mediador. RMM, o primeiro M, mediador. Ele é a ponte entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem? Cristo Jesus, o homem. Jesus não é um ser que veio para essa terra sem pisar na legalidade. Ele é Jesus 100% homem. E o último M, diga modelo de vida. Tem quantas pessoas daqui sonharam em ser modelos aqui? Fala a verdade, levanta a mão. Modelo. Tem gente que diz assim, ó, tem ali, ó, modelo. Criança. Esse é um problema, é porque às vezes quando a gente é criança, a gente sonha. Aí começa a ficar um pouquinho mais velho, aí vem um amigo e vai dizer, você quer ser modelo? Como assim? Você nem alta é? Você nem... Quem falou que era modelo de passarela? Você podia ser modelo de catálogo de não sei o quê. Estou falando sério, irmãos. Olha aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. Não tire das crianças os sonhos delas. Não mate uma criança, deixa ela sonhar. Deixa ela sonhar. Ah, mas eu vou preparar ela porque ela vai sonhar e vai se frustrar. A vida é feita para nos ensinar. Frustração também faz parte do processo. Nós, como pais dessa geração, queremos evitar que os nossos filhos sofram. Ouça, por favor, o que eu estou te falando. Nós queremos evitar, óbvio, pai e mãe gostam de proteger, como Deus gosta de nos proteger. Porém,
Deus, diga Deus, Ele sabe que às vezes as dores e os sofrimentos vão nos ensinar mais como escola de vida do que às vezes a gente passar ileso sobre algumas coisas. Isso também é amor. Isso também é a prática de amor que Deus tem para conosco. Modelo de vida. Isso mostra o que para mim e para você? Revela como devemos viver. Diga, nós temos um modelo para seguir. Você e eu temos um modelo para viver. Diga comigo, amar a Deus e ao próximo. Olha o que diz em 1 João capítulo 1 João capítulo 2, verso 6. Quem declara permanece nele, também ele deve andar como ele. Se você diz que você o ama, ande como ele andou. Faça como ele fez. Diga como ele disse. Posso ouvir um amém? Qual é a explicação prática que eu posso dizer para você, meu irmão? A explicação prática. Jesus não é apenas um personagem histórico. Ele é nosso Senhor e Salvador pessoal. Diga pessoal. Diga comigo, o Filho do Homem se identifica comigo, conosco. O Filho do Homem serve com compaixão. E o Filho do Homem tem autoridade para salvar. Feche os seus olhos.